Graça e paz, meus amados. Que prazer estar novamente aqui para gravar para vocês e juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Olha, imagine a seguinte coisa. O que você responderia se chegassem para você e lhe perguntassem quem é Jesus? Eu tenho certeza que duas respostas de cara você responderia. Ele é o meu Salvador, ele morreu na cruz para me salvar, ou ele é o amor da minha vida. Todas estas respostas estão corretas, mas eu quero que você vá mais além. O nosso intuito aqui é que nós aprendamos juntos da palavra de Deus. Então, com base em 2 versículos da palavra de Deus, eu gostaria de discutir com você, de estudarmos juntos como responder a essa questão: quem é Jesus? Sem mais delongas, venha comigo estudarmos a palavra de Deus. Meus irmãos, como eu falei na introdução, 2 versículos será satisfatório para nós respondermos a essa pergunta: quem é Jesus? E eu gostaria de ler com você o que está lá em Hebreus, capítulo 1, do verso de número 2 ao verso de número 3. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita na majestade nas alturas. Então, iremos analisar 7 pontos acerca do Filho de Deus, nesses 2 versículos a qual lemos. E o primeiro ponto que eu quero destacar com você está no verso de número 2. O texto diz o seguinte: a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. A primeira verdade acerca de Jesus é que Deus, o Pai, o constituiu dono de todas as coisas. Então, não há nada nesse mundo ou fora desse mundo que ele não diga é meu. É meu por direito. É meu porque meu Pai me deu essa autoridade. Inclusive, eu e você somos filhos deles. Ele é o nosso Senhor. Então, ele é o nosso dono. O segundo ponto que iremos analisar ainda está no verso de número 2. E diz: as coisas pela qual também fez o universo. Veja bem, ele não apenas constituiu o herdeiro, mas também pelo qual também fez todo o universo. Então o texto diz: além dele ser o nosso dono, ele também é o nosso Criador. O autor da carta aos Hebreus está dizendo: ele foi quem criou o universo. E veja que coisa interessante. João, no capítulo 1, vai falar o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, fazendo uma alusão a Gênesis, quando fala haja luz e houve luz, e assim sucessivamente. Nós vemos esse verbo haja, um verbo de ação, atribuído aí a Jesus, como aquele que criou e que fez todas as coisas. Paulo também vai dizer que todas as coisas foi feita por ele, e sem ele, nada do que se foi feito se fez. E o autor aos Hebreus aqui está apenas corroborando com o que a palavra de Deus já estava afirmando. Então, ele é o nosso dono e ele também é o nosso Criador. Agora vamos para o verso de número 3. O verso de número 3 diz que o Filho, que é o resplendor da glória de Deus. O terceiro ponto é o seguinte, é que ele é o resplendor da glória de Deus. E sobre esse tema, um dos pais da igreja, Tertuliano, ele faz uma comparação com o sol. Ele diz que o sol, na sua essência, de onde o raio do sol sai e bate na terra, o raio do sol, ele é raio do sol tanto lá na essência, no sol, quanto ele quando toca na terra. Ele não deixa de ser raio do sol por causa da distância. Não. Ele é a mesma essência. Então o autor, esse pai da igreja, ele diz o seguinte: Jesus é Deus com o Pai lá no céu e Jesus é Deus aqui na terra. Ele é a essência. Ele não mudou em nada. Ele é o mesmo. Que maravilhoso, que interessante. O quarto ponto a nós analisarmos está ainda no verso de número 3. Além dele ser
O resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do seu ser. E o que isso quer dizer, Otoniel? Você pode perceber essa resposta quando Jesus diz aos seus discípulos: quem vê a mim, vê ao Pai. Quando perguntaram: me mostra o Pai, quem é o Pai? E Jesus responde: quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Eu sou a expressão exata dele. Não há diferença, não há mudança. Nós somos um. Veja que coisa maravilhosa o autor vai ressaltando. O quinto ponto que eu quero analisar com você, ele diz: sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Oh, glória a Deus! Ele não é apenas nosso dono, ele não é apenas o nosso Criador, ele não é apenas o resplendor da glória de Deus, ele não é apenas a expressão exata, mas ele continua sustentando tudo pelo poder da sua palavra. É o Deus que cria, mas o Deus que sustenta. É o Deus que cria e o Deus que provê. E eu tenho certeza que você tem sentido, observado esse Deus poderoso provendo na sua vida, na sua casa, na sua família, te dando o sustento necessário e o livramento na hora que você necessita. O sexto ponto que eu quero analisar com você é o seguinte: depois de ter feito a purificação dos nossos pecados. Aqui o autor está ressaltando, ele também foi quem nos salvou. Ele foi quem nos resgatou. Ele foi quem nos purificou do pecado, coisa que nós não conseguíamos por nós mesmos. Que a nossa atitude e habilidade de intelecto humano não seria capaz, mas ele veio, se entregou por nós, professando, mostrando o seu amor para conosco e perdoando nossos pecados. O sétimo e último ponto que eu quero analisar com você está na seguinte frase, e ele diz o seguinte: o qual assentou-se à direita da majestade nas alturas. O autor encerra falando agora de um Jesus glorificado, de um Jesus que venceu a morte, que subiu aos céus e que está à destra do Pai intercedendo por nós. Veja que respostas maravilhosas para você responder a todo aquele que fizer essa pergunta: quem é Jesus para você? Você responde: o meu Jesus, ele é o meu dono, ele é o meu Criador, ele é a imagem exata do seu Pai, ele é o resplendor da glória, ele é aquele que sustenta todas as coisas, ele é aquele que perdoou meus pecados e ele é aquele que está à destra do Pai intercedendo por mim. Que Deus te ajude e que Deus te abençoe e que Ele aplique melhor essa palavra no teu coração. Fique na paz.